Entre aqueles que creem, quem é capaz de discernir o Espírito Santo enviado do céu? Se um dos apóstolos ou alguém da igreja primitiva chegasse em nossa cidade, qual igreja ele frequentaria? O que ele pensaria da nossa situação religiosa hoje? O que você mesmo, que crê no Senhor Jesus Cristo, entende, compreende ou discerne sobre a igreja e o Espírito Santo enviado do céu? É muito sério quando tratamos as coisas espirituais. É muito sério quando nós tratamos o Evangelho. O homem entrou nessa esfera de tal forma que hoje, por meio da tecnologia, o homem natural fala, o homem natural faz, e todas as coisas a respeito da igreja, em sua maioria, sem nenhum discernimento do Espírito Santo vindo do céu. A diferença para cada pessoa, para cada um que crê, para que seja uma pedra viva numa igreja edificada pelo Espírito Santo vindo do céu, é que nós somos feitos pedras preciosas por meio desse Espírito. E todos os dias nós sofremos algo deste fogo que veio em Pentecoste, para limpeza, para lavagem, para regeneração, para sermos cada dia mais transparentes, para que Deus, que é luz, passe por nós e nos faça brilhar. Enquanto não houver esse discernimento, os homens estarão embriagados com o vinho do furor da prostituição espiritual descrita em Babilônia. Isto é, na confusão religiosa. Os homens estarão bebendo a bebida forte feita por homens carnais e naturais, que nenhum compromisso tem com o Espírito Santo vindo do céu, porque não recebeu, não conhece e não o tem. Por isto, não podem ensinar nem manifestar outras coisas que não sejam coisas da carne, como comer, beber, cantar, e parece se divertir como no mundo natural. E assim apela para a vista, para o conforto da carne, e se esquece do Cristo da manjedoura. Lembre-se que o conforto que o Senhor Jesus Cristo teve quando nasceu nesta terra foi a presença e a manifestação do céu. O céu se manifestou para aquele que nasceu na manjedoura. Portanto, nós precisamos de meditar, de parar para pensar quando adentramos num lugar que fala de Deus, que fala de Jesus Cristo, que fala de salvação e do reino eterno. Nós vamos ler uma pequena parte na primeira carta de Pedro e vamos perceber que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele já vinha no Antigo Testamento por meio dos profetas indicando que este tempo chegaria. O tempo da graça e da chegada desse Espírito que ia trabalhar conosco e nós seríamos cooperadores de Deus. Medite nisto. Cooperador de Deus. Cooperador significa operar com, trabalhar junto. Então, Pedro, ele diz assim, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Foi a respeito desta salvação, disto que nós temos agora, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre as coisas, sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado, não para si mesmos, mas para nós,
ou para vós outros. Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejaram perscrutar ou investigar. Portanto, perceba que tudo de Deus é por meio do Espírito Santo enviado do céu. Convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Se alguém pergunta o que é pecado, é não crer em Deus e por isso agir no lugar dele, falar no lugar dele, ter a própria justiça no lugar dele, ter a própria palavra e conselho no lugar dele. Substituí-lo, ou como está escrito, usurpar o lugar do Espírito Santo, usurpar o lugar de Deus. E assim o homem se faz Deus ou deuses aqui na terra. Portanto, este é o princípio eterno, e se você não quer ser enganado e quer conhecer a verdade, deve dar atenção a esta única pessoa, o Espírito Santo enviado do céu. Isto mesmo. A igreja tem que ser baseada nele. O seu princípio é eterno. E ele mesmo está aqui agora. Está conosco todos os dias. Ele traz a realidade da obra de Jesus, pois o Espírito de Cristo está com ele, para que manifeste a cada um de nós esta graça. Veja que no versículo 10 ele fala acerca da graça. Não desperdice esta oportunidade. Não desperdice este tempo em que nós podemos nos voltar para a fé, para crer naquele que é enviado do céu. Céu significa o Espírito de Deus, o Pai eterno, o ambiente de uma outra dimensão, de uma outra vida, de um outro reino, que vem para se tornar realidade nesta vida terrena, no meio desta carne morta, no meio deste tempo de corrupção, de morte e de trevas, para uma luz que brilha no nosso coração. Esteja atento, perceba, não é um caso humano, nem de homens pregando por si mesmo, nem de igrejas cantando e tocando como se fosse um programa de televisão ou um show. Não de pessoas gritando, saltando e falando, mas algo muito mais sério, verdadeiro e real. Hoje, se um dos apóstolos chegasse em nossa cidade, o que ele diria do que está acontecendo espiritualmente aqui? Onde está trabalhando, operando o Espírito Santo vindo do céu? Sim, aqueles que não estiverem embriagados com o engano, perceberão e saberão onde está, pois este Espírito é chamado em Efésios de Espírito de sabedoria e de revelação. Coisas de Deus são reveladas. Não é algo achado pelo homem. A igreja nunca poderia agir de acordo com o que o homem pensa, acha ou determina. É disto que surge toda divisão, toda suspeita, crentes rancorosos e carnais, sem entender e compreender o que é o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, não amando o próximo, nem considerando aquele que está perto dele. Pelo contrário, desprezando. E são ensinados a amar o seu próprio partido, chamado igreja. Portanto, vamos prestar atenção ao Espírito Santo enviado do céu. Leia, porque esta é a graça de Deus manifestada. É o Emanuel, Deus conosco. Ele veio, ele está aqui, ele está conosco. E é ele que nos faz ver, porque ele é o Espírito de sabedoria e revelação. E no capítulo 1 de Efésios diz que ele ilumina os olhos do nosso entendimento, para compreendermos coisas espirituais e nos livrarmos para sempre da carne, de todas as suas obras, de todas as suas coisas. Bendito Espírito Santo enviado do céu. Amém.